Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro evento sobre inteligência artificial. Gostaria de agradecer ao professor Dr. Gustavo Rocha, que é advogado e um grande especialista em inteligência artificial. Obrigada, Dr. Gustavo, por ter aceito o nosso convite e ter vindo presencialmente até Blumenau. Sei que a sua agenda é muito concorrida, então, muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu ia agradecer a todos vocês a presença, mas a Fabiola já se antecipou e agradeceu, né? Eu gostaria só de falar algumas palavras aqui, rapidamente. Falar em público não é o meu dom, mas quem sabe com a inteligência artificial, o ano que vem a gente consegue fazer ajustes e vem aqui um avatar e resolve todo o meu problema, né? Mas até então, vamos esperar o ano que vem, né? Eu lembro que há 30 anos, mais ou menos, quando eu era estagiário, faz tempo, tá, eu me deparei com uma decisão judicial muito bem fundamentada, muito bem redigida, que me chamou a atenção. Essa decisão, na época, ela estava justificando o acolhimento de uma exceção de pré-executividade, instrumento não usual, não previsto no ordenamento de forma objetiva, e o magistrado, para justificar o acolhimento, lá na decisão dele, constava que o judiciário não alcança a velocidade dos computadores. Ou seja, e justificou, dizendo que a economia alcança a velocidade dos computadores, os costumes se moldam à velocidade dos computadores. Mas o judiciário era estagnado e não tinha como acompanhar a velocidade dos computadores, e por isso a necessidade de instrumentos jurídicos novos para suprir as necessidades da população. E aquilo me chamou muita atenção. E olhando lá para trás, nesses 30 anos, nós passamos pela familiarização da internet, passamos pela transformação dos processos físicos em processos digitais, passamos pela robotização de procedimentos, passamos por vários sistemas que nos ajudam a acompanhar ao nosso trabalho diário. E quando a gente acha que chegamos ao final, vem a inteligência artificial e começamos tudo do zero de novo, ou seja, estamos aprendendo para uma nova realidade. Então, aquilo que era um dogma que me chamou a atenção lá atrás, de que o judiciário não acompanha a velocidade dos computadores, hoje não é mais realidade. O judiciário, o meio jurídico não só acompanha, quanto a partir da inteligência artificial vai interagir com os computadores. Então, para a gente ver como as coisas mudaram e como as coisas vão mudar mais ainda, tá? E contamos então aqui com o Dr. Gustavo para nos ajudar nessa caminhada nova, tá? Obrigado, Dr. Gustavo. Um prazer estar com vocês aqui nessa tarde. E vamos hoje de tarde trazer para vocês vários insights. E espero que vocês possam, alguns já serem conhecidos, outros não. Tem muita gente que provavelmente já brincou com inteligência artificial, acho que é uma coisa natural hoje em dia. A maioria das pessoas que a gente conversa, não, eu uso o ChatGPT, eu uso o Gemini, ou eu uso alguma coisa, ou eu tenho no meu celular, e assim por diante. Gente, usar a inteligência artificial é uma coisa. Saber usar é outra completamente diferente. O que nós vamos, nesta tarde, fazer alguns exercícios em conjunto é para trazer para vocês um uso efetivo dentro da advocacia. Então, o uso não será um uso de usuário comum, não será um uso essencialmente teórico, porque, né, aquela frase célebre que as pessoas gostam de usar, quem me conhece sabe, mas alguém já acompanhou alguma palestra minha sabe, eu não gosto muito dessa coisa da teoria, eu vou mais para a prática mesmo. E a ideia é demonstrar para vocês, com alguns exercícios, e por isso que eu pedi que vocês trouxessem computadores, para que vocês possam levar esses sites, anotar estes sites, e ter isso já com vocês a partir de hoje, para que vocês tenham estes insights. Quem quiser me conhecer depois, aquela função toda de currículo, etc., pode acessar ali o gustavorocha.com. Eu estou chegando aí a 2.500 artigos publicados. Tenho muito material também, muitas aulas no YouTube. Quem quiser assistir depois, fica à vontade. Sou professor de duas pós-graduações, do IPOG e também da Escola da Magistratura Federal. E já estou nessa brincadeira de tecnologia na área jurídica desde 1997. Então, eu já venho há bastante tempo trabalhando com tecnologia, gosto, e, particularmente, é uma das partes que eu acho mais divertidas do dia, é a gente poder fazer troca. Porque a gente lida com computadores, eu sou talvez uma exceção, eu lido com computadores, mas eu gosto de ser humano. Tem muita gente que lida e já não curte muito. Eu curto bastante estar com as pessoas. Eu quero propor para vocês o primeiro questionamento, talvez, para a gente começar,
E já aproveitando que o site está ali, quem é aquele cara ali da foto? Porque eu já vou dizer para vocês, não sou eu. Aquele cara ali da foto é uma foto 100% criada com inteligência artificial. Como boa parte das fotos que eu uso em todo o meu material ou coisas que eu faço. Não uso mais fotos minhas, eu uso fotos criadas 100% por IA. Um pouco de marketing? Sim, mas também tem um detalhe aí. Muitas pessoas, inúmeras, talvez muitos de vocês, quando olharam isso pela primeira vez, disseram, é o Gustavo? Não, não é o Gustavo. Nunca tive aquele óculos, nem aquela roupa, e muito menos com as semelhanças, o formato daquele rosto que foi criado. Aquilo foi criado a partir de comandos e algumas imagens, obviamente, da inteligência artificial. E nós vamos começar a nossa tarde falando um pouco, já que vocês também lidam com isso no dia a dia de vocês, falando um pouco das possibilidades que existem de fraude em relação às pessoas. E vamos discorrer alguns sites que eu vou mostrar para vocês. Vocês vão sair daqui hoje sabendo como fraudar o WhatsApp. E não é para usar para o mal, mas é importante que vocês saibam que isso existe, e que isso é fácil, e que isso é simples. Por quê? Confesso para vocês que a parte do WhatsApp eu comecei a incorporar faz pouco tempo nos meus eventos, porque eu não ensinava, porque eu achava que eu estaria ensinando as pessoas a fraudarem o WhatsApp. Mas, na verdade, é o contrário. Eu acho importante mostrar para vocês o quão fácil é se produzir provas com qualquer coisa. Para que vocês possam sair daqui e pensar, no mínimo, em questionar as provas que vocês recebem, em questionar os prints de WhatsApp, especialmente, que vocês recebem, fora vídeos e outras questões que nós vamos questionar, porque hoje realmente não está complexo, está num custo muito barato, por sinal, e muito simples fazer estas questões. Quem quiser depois bater um papo, tem até meu WhatsApp aí, fiquem bem à vontade, vai ser um prazer trocar experiências. Antes de me sentar, ao final, quem aguentar até o fim, nós vamos sortear 3 livros. Tá? O da capa vermelha, ele é um livro até recente, 2022, ele foi escrito, publicado, um ano depois nós fomos convidados pela editora para publicar o nosso livro na Europa. Em 2023, o nosso livro foi publicado na Europa, hoje está em Portugal e Espanha, sendo vendido lá também. Este ano de 2025, nós nos propusemos, os mesmos autores, a fazer um desafio de reescrever, reeditar todos os artigos e fazer um capítulo novo, exclusivo, somente de inteligência artificial, que deve sair até o final desse ano. E isso é um desafio importante. Numa época em que todo mundo se volta somente para a tecnologia, ainda existe um apreço muito grande dos livros físicos, ainda temos um apreço muito grande da venda de livros físicos, e temos algumas livrarias, apesar de outras terem acabado, temos algumas que se reinventaram nessas histórias e continuam bem ativas. Isso é uma coisa importante da gente entender como mercado, tá? É bastante válido. Vamos dar sequência, gente. Outra questão também, quem quiser, fique bem à vontade de me interromper, não há nenhum problema, tá? Em me interromper. Eu poderia entrar aqui e falar desses trocentos mil sites que tem aqui, nós vamos separar alguns, só para a gente poder encontrar realmente a necessidade e o porquê desses sites, tá? E eu quero começar com um que talvez vocês já tenham ouvido falar, que é o Qwen. Ele é uma inteligência artificial do Alibaba, tá? Eu quero, na verdade, essa aqui eu nem vou testar, porque eu acho que não vale a pena, a gente vai ver bastante teste das outras. Ela tem alguns modelos aqui também, e nós vamos testar bastante isso com modelos daqui a pouco mais. Nós vamos trabalhar com os conceitos de modelos de IA, mas a Qwen é conhecida, né, a inteligência do Alibaba, para vocês mais procurarem, embora ela não seja a melhor. Ela é uma inteligência que tem, basicamente, o que o ChatGPT já faz, talvez um pouquinho a mais. Eu quero entrar neste site aqui primeiro, que eu acho que vai já dar um norte para vocês. Se vocês recebessem uma foto desta mulher que está na tela, ela não existe, gente. Isso é criação de IA. E sabe como é que se cria? Tu escolhe o gênero,
a idade e a etnia. 3 segundos. 3, 2, 1. Outra pessoa. Que não existe. Quantas imagens tu acha que tu pode gerar? Infinitas. A cada 3 segundos. De pessoas que não existem. Para te botar em qualquer documento. E usar para fazer qualquer tipo de maldade por aí afora. Simplesmente o fato de existir uma conta em rede social, simplesmente o fato de existir um nome, ou às vezes até mesmo um CPF, porque existem geradores de CPF na internet, nós conseguimos fazer muita coisa. E é por isso que hoje, na área de tecnologia da informação, um dos setores mais bem pagos é o setor de fraude. E, na verdade, é o cracker, né, que se chama, que não é o hacker, é o hacker do bem. Digamos, existe um hacker do bem, que é o hacker, e existe o cracker, que seria o hacker do mal. O pessoal chama todo mundo de hacker, mas, na verdade, o cracker é que é o problema. Aqueles que desenvolvem segurança da informação estão hoje entre os profissionais de TI mais bem pagos do mercado, por uma razão muito simples. Virou fácil qualquer um fazer fraude. E por que isso para nós é relevante? Porque cada um de vocês trafega com inúmeros documentos todos os dias. Cada um de vocês trafega com inúmeras informações todos os dias. E essas informações podem ser facilmente utilizadas para alguma coisa que não seja boa, digamos assim. Este site aqui existe pelo menos há uns 5 ou 6 anos, que eu já conheço ele, fora o tempo que deve existir antes disso. E vou dizer para vocês, um site como esse gera, antigamente, eu diria, uns 3, 4 anos atrás, talvez, gerava bem mais disforme, especialmente a orelha. Era uma coisa que eles não acertavam muito, e às vezes o sorriso. Hoje, uma imagem como essa é perfeitamente factível de um ser humano. Ela não está fora da realidade. Ela está bem clara dentro da realidade. Mas então, nós não viemos aqui para ver foto, né? Então eu quero mostrar esse projeto aqui, depois vou mostrar 2 que já existem, para a gente começar. Talvez tenham ouvido falar, talvez não. O projeto Vaza 1 é um projeto da Microsoft. E é um projeto bem interessante. Ele ainda não é público no sentido de venda, tá? Ele é um projeto. Mas olha só o que ele se predispõe. Com uma simples imagem e um áudio, eu consigo aplicar os controles de vídeo e fazer um vídeo de qualquer pessoa. Aí vocês podem me dizer, mas isso já não existe? Claro que existe. E eu vou mostrar alguns sites para vocês que fazem isso. Mas qual é a importância que nós estamos vendo aqui? Eu quero mostrar para vocês a qualidade disso. Se tu entrar hoje, pegar um áudio e um vídeo, ou uma foto, ou até um vídeo mesmo, quem de nós aqui não tem nada na rede social, talvez existam alguns com a da teoria da conspiração, eu sei, mas quem de nós aqui não teria um vídeo de alguma festa, alguma coisa que teve, etc., publicado numa rede social, um áudio, participou de um podcast, mandou um áudio no WhatsApp. É só isso que precisa, nada mais. Eu não preciso de muita firula. Sabe como é que estão aplicando golpe nos velhinhos? Eles fazem ligação de vídeo para o velhinho. Sabe por quê? Porque eles capturam a imagem do velhinho e a voz do velhinho. E depois eles abrem conta em nome do velhinho, como se fosse o velhinho. É para isso que eles te ligam de áudio e vídeo. Até uma ligação de WhatsApp, de áudio e vídeo, é perigosa. Porque ela pode estar gravando e servir como base para te fazer alguma coisa fraudulenta. Aí tu vai me dizer, pô, Gustavo, não posso mais. Não, não é isso. Nós temos cada vez mais a aprender a viver em ambientes seguros. Quem é que está me ligando? Vocês têm noção, talvez tenham, né? Mas vamos lá, para alguns talvez não tenham. Vocês têm noção de como é que se dá o golpe de telefone nas pessoas? Vocês querem saber como é simples isso? Muitos de vocês, assim como eu, por exemplo, já não têm mais telefone fixo em casa. Muitos não têm, optam por não ter, eu não tenho. Eles me dão até de presente, eu nunca pluguei um aparelho ali porque não me interessa. Mas tem muita gente que ainda tem telefone fixo em casa. Vocês sabiam que o golpe só funciona se a pessoa tiver telefone fixo? Sabe por quê? Porque ela te liga e tu, muito esperto, diz para ela, não, isso é golpe, eu vou ligar para o meu banco. Esse se chama golpe da falsa central.
e tu desliga o telefone fixo. Só que ele não. Quando ele não desliga, a linha não cai. Quando tu liga de novo para o banco, tu puxa o gancho e liga de novo, tu está ligando e o bandido está na linha já. E ele é a falsa central, ele atende como se fosse a central de um banco, e ele mesmo te dá o golpe, e tu acha que é verdade. Esse é o golpe da falsa central. Tem outras técnicas. Existe uma coisa chamada máscara de telefone. Ele liga pelo número real do banco, mas só que não é o número. É uma máscara. Hoje os celulares já estão mais, e para quem usa Android e para quem usa iPhone, importantíssimo, tá? Ajustes, telefone, ativa as políticas de anti-spam. Isso não é brincadeira. Ela pode te ajudar muito, porque hoje já existem diversos tipos de máscara que os nossos celulares já ativam e pegam. E isso aí pode evitar dor de cabeça para vocês. Mas aqui, 1 minutinho, e eu posso ter, né, vários insights da pessoa, ó, resultados em diferentes escalas. Só um, não precisa nem de som. Só... Não parece uma pessoa falando? Se fosse um vídeo dela, não passaria como um vídeo real? Se eu estivesse apresentando isso numa audiência, dizendo que ela disse tal coisa, porque eu posso botar para ela dizer o que eu quiser, com a voz que eu quiser, inclusive a dela. E é isso que assusta. Porque isso, hoje, gente, hoje é muito, muito barato. O projeto Vaza 1 é um projeto bem audacioso da Microsoft, que não está público ainda, mas é um projeto bem interessante. Eu vou mostrar para vocês depois algumas outras questões. Este aqui talvez seja útil para vocês, e por isso que eu quis mostrar. Isso aqui se chama busca reversa. Tá? O que é a busca reversa? Se eu pegar uma imagem qualquer, posso pegar uma imagem do meu celular ou qualquer outra imagem, eu entrar nesse site e eu anexar esta imagem, ele vai pegar o que se chama de metadados da imagem. Caso vocês não saibam, toda foto tirada, toda, sem exceção. A menos que tu nas configurações tenha desabilitado, a maioria não faz isso porque nem sabe que isso existe, não desabilitou os metadados. Ela traz quem tirou, aonde tirou, traz o IP, traz localização, traz qual foi o telefone que tirou, a data e tudo mais. E esses carinhas aqui fazem esse tipo de busca reversa. Por que isso aqui pode ser útil? O senhor está alegando que o senhor estava no dia 2 de junho em tal lugar. Eu boto um negócio dele, essa foto foi tirada no dia 30 de março, em tal lugar. Eu consigo até descobrir isso. Gente, prova, cada vez mais com inteligência artificial, prova vai se tornar imprescindível, mas imprescindível mesmo. Os processos, certamente, dentro de pouco tempo, vão exigir tanto de nós quanto do judiciário conhecimentos que nós não temos e eles não têm. Eles menos ainda. Por quê? Porque muitas vezes não se preocupam com isso. São poucos que eu vejo, às vezes, conversando sobre questões de provas tecnológicas. Eu sou professor coordenador de grupos de estudo na OAB já há muitos anos. Não tem um semestre que eu não trago um perito para falar sobre prova. Não tem como. A gente tem que falar sobre prova judicial. A gente tem que falar em como a gente comprova isso. A gente tem que falar dos elementos que estão lá dentro. Porque se não falarmos sobre os elementos, o que vai acontecer na prática? Nós vamos ser, daqui a pouco, surrupiados do processo por não sabermos fazer prova. A prova de antigamente, no papel, ela tinha outros elementos. O cheiro, a cor, o formato do papel. Isso não existe mais. Como é que vocês identificariam um contrato falso hoje? Porque eu posso garantir para vocês que com um contrato impresso e 2 ou 3 digitalizações eu tiro cláusula e tu não vai nem perceber. A mesma coisa, quantos aqui na sala, ninguém precisa levantar a mão, mas quantos aqui na sala conseguiriam identificar um PDF adulterado? Quantos aqui na sala sabem a diferença entre assinar PDF e assinar com uma assinatura digital um PDF? Porque é completamente diferente. Se vocês não têm a menor noção disso, gente, vamos acordar para a vida. A tecnologia está aí. E ela está no mundo de vocês. Porque quando uma pessoa pede uma assinatura digital, ela está pedindo uma coisa. Quando ela pede simplesmente uma assinatura, o que vale é outra coisa. Se vocês usam o PDF da Adobe, por exemplo,
Vocês têm ambos. Eu gosto muito do que está, não está na minha tela aí, eu posso botar, eu gosto muito de um chamado UPDF, tem para várias versões, faz um monte de coisa, é baratinho, funciona para muita coisa. Mas, independente da ferramenta que tu utilize, assinatura digital, gente, dentro de um PDF significa, eu peguei este PDF e eu estou dizendo, com as minhas assinaturas, com o meu ok, que aquilo que está ali eu assinei. Assinatura de PDF pura e simples, tu vai no Adobe ou vai em qualquer ferramenta de PDF e tu insere uma assinatura. Tanto é que eu vou dizer uma coisa que pode chocar para alguns. O que tu imprime e assina, ou a tua assinatura digital, não vale um tostão furado. Não vale nada, juridicamente falando. O que tem validade jurídica, é ou a assinatura digital ou o reconhecimento dela por uma via digital, que seria fazer o upload dele num portal e assinar. Aí existe um portal, eu me surpreendo porque tem gente que não conhece isso. Existe um portal, deixa eu ver se está aqui. Não. Esse carinha aqui, ó. Vamos ver. Alguém já ouviu falar do portal de OAB das assinaturas? Alguém já conhece, já ouviu falar disso? A OAB dá de graça para cada advogado de vocês, para cada um singular, 200 assinaturas digitais por mês, de graça. Isso existe há anos, mas põe anos nisso. E a OAB dá isso, e às vezes eu falo sobre isso e o pessoal fica, mas eu não sabia, eu pago o fulaninho, eu pago o beltraninho. Sabe quem é que está por trás aqui? CertSign. Todo mundo conhece. Gente, o fato dela te dar de graça não quer dizer que é ruim. Os meus contratos eu uso só ela para assinar. Por quê? Porque eu não preciso nem, e eu tenho uma consultoria, tá? Eu não preciso nem ser a empresa que está assinando. Qual é a outra grande vantagem para escritório de advocacia usar isso aqui? O e-mail que tu recebe vem com o timbre da OAB. Então, tu imagina tu mandar para um cliente, por exemplo, um documento para assinar com o timbre da OAB. Olha o profissionalismo que tu está repassando em cima disso, para uma assinatura. E está aí, gratuitamente. É importante que você se dê conta sobre isso, por quê? Porque este tipo de assinatura, ele também pede para ti lá fazer um desenho na tela, que ficou horrível, né? Porque ninguém consegue assinar direito aquele troço, ficou horrível. Mas aquilo não tem validade nenhuma. Qual é a validade que tem uma assinatura eletrônica? É o local, é o IP, é o tempo, né? Data e hora, e assim por diante. Então, aquele QR Code ou aquele documento que fica do ladinho do contrato ou da assinatura com um monte de números que se chama hash, aquilo ali é a assinatura. Aquilo ali é que tem validade jurídica. Não se prendam, a pessoa foi lá e ela pode ter dito assim, ó, vai tomar banho, ela escreveu no lugar do contratante ou do contratado. Se ela assinou por um portal como esse, o vai tomar banho ficou legalizado. Tem validade jurídica. Tá? Isso é importante que vocês deem conta. O mundo não é mais do papel. Paperless é algo que existia no final dos anos 90. Nós já estamos chegando quase em 2030. Está na hora de nós repensarmos esses conceitos. Está na hora da gente entrar com cabeça dentro do eletrônico e entender que o eletrônico pode ajudar vocês a ter mais tempo. Que é o que todo mundo aqui nessa sala quer, com certeza. Porque quando a gente tem mais tempo, a gente vai ficar com as pessoas que a gente ama. Quando a gente tem mais tempo, a gente consegue ser mais produtivo. Quando a gente tem mais tempo, a gente consegue chegar em outras coisas. E fazer uma coisa que, às vezes, a gente não se dá conta de como faz falta, que é pensar o que a gente está fazendo. A gente age tanto no manual, a gente age tanto na questão do repetitivo. Como é fundamental a gente poder entender, compreender e, principalmente, se moldar em relação a isso. Aí eu vou citar para vocês uma outra ferramenta que eu não sei se vocês também conhecem. Original My. Tem várias, tá? Eu gosto de citar a Original My porque ela foi credenciada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A Original My, há muitos anos, acho que mais de, até fazer uns 10 anos, foi 2015 ou 2016, a Original My foi credenciada no Estado de São Paulo
pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, então não é um credenciamento avulso, é um credenciamento do tribunal, para ser o quê? Para ser a empresa onde, se tu fizer a autenticação por eles, vai ter validade. O que esta empresa autentica? Sites. Então, tu imagina o seguinte, Gustavo, eu estou com um problema. Aqui no site tal, está dizendo uma coisa totalmente inconsistente. E eu vou ter que, daqui a pouco, juntar isso num processo, vou ter que fazer alguma coisa. Como é que eu printo essa tela? Como é que eu tiro uma cópia desta tela? Como é que eu verifico esta tela com validade jurídica para me defender num futuro processo? Ata notarial, pagando mais ou menos entre 300 e 400 reais a folha, ou tu utiliza empresas como essa que utilizam a blockchain e te custam mais ou menos entre 50 e 80 reais a folha. Então eu posso pegar uma empresa como essa, num dia de madrugada, às 3h30 da manhã, entrar nela, botar o link do site e ela vai autenticar que naquele dia e naquele horário, aquele site estava assim, com validade jurídica permanente. Isso vale também para o WhatsApp Web, caso algum de vocês esteja se perguntando, tem plena validade jurídica. Por isso que é importante, é fundamental, que vocês abram os olhos para começar a enxergar a prova eletrônica de outro jeito. Porque quando eu entrar agora, daqui a pouquinho, nos detalhes da IA, vocês vão começar a notar que a IA faz muito disso. A IA cria sites, a IA pode criar um site falso em minutos. A IA cria imagens, a IA cria vídeos. Tá, e onde é que está a prova? A robustez disso. Onde é que eu estou enxergando isso? Onde é que eu estou vendo isso? A maioria de nós acredita no que recebe. Aliás, o Brasil, historicamente e sociologicamente, é um povo muito crédulo. Nós acreditamos e confiamos. E confiar não é um problema, tá? Eu nunca acho que é um problema. Eu só acredito muito que se a nossa mente, em testes simples de visão, consegue nos enganar, tu imagina alguém que está com vontade, o que não consegue fazer. Então vamos abrir os nossos olhos para começar a enxergar que existe um mundo onde nem tudo é cor-de-rosa e nem unicórnios, como diriam as minhas filhas. Eu falo muito das minhas filhas, tá? Uma tem 10, a outra tem 7, então já fiquem sabendo. A Laura e a Marina serão citadas volta e meia no evento. Mas assim, esses caras aqui são muito interessantes. Este aqui é o mais conhecido de todos. Se tu perguntar para quem, não para quem faz fraude, mas tu perguntar para quem cuida, né, com as coisas, quem trabalha realmente com imagem, quem trabalha com marketing, etc., o Eleven Labs é uma das ferramentas mais conhecidas que existe no mercado hoje para se produzir vídeo e voz. E qual é o susto que vocês têm que tomar disso? É isso aqui, ó. Clonagem de voz. Ele precisa de 1 minuto de um áudio de vocês. 1 minuto de um áudio para clonar a voz de vocês. Hoje eu tenho alguns clientes que utilizam inteligência artificial direto no WhatsApp para atendimento. E alguns clientes optaram por pegar a voz de sócios ou voz de alguém que é conhecido e colocar como clonada para a inteligência artificial falar com a voz da pessoa. Porque hoje, caso vocês não saibam, vocês podem estar conversando com uma AI achando que é um ser humano. A inteligência artificial hoje responde como um ser humano. Eu tenho um exemplo prático para vocês de um cliente meu de Manaus, onde nós pegamos 6 aparelhos celulares diferentes de sócios, fizemos um backup, trouxemos para dentro da IA para ensinar ela como é que eles trabalhavam, quais palavras utilizavam, qual era o jeito que ele fazia, qual era o comportamento que aquela IA deveria ter. E o que aconteceu? A inteligência artificial se moldou ao jeito deles. Lá nós não optamos pela voz, mas poderíamos ter optado, tá? Mas ela se moldou. Então, quando a pessoa diz, oi, tudo bom? Eu queria uma informação do meu processo, a pessoa responde, oi, eu sou o fulano, que é um nome que não existe dentro do escritório, porque a gente saber quem é que está respondendo, se é a IA ou não. É um nome que não existe dentro do escritório. E essa pessoa começa a conversar com ela. Qual é o seu nome completo? Qual o tipo de processo o senhor está buscando? E aí as variações podem ser, ele pode consultar
direto no tribunal e dar um resumo dos últimos 5 andamentos para essa pessoa de uma maneira não jurídica, ou, dependendo do banco de dados que tu utiliza, dependendo da forma que tu trabalha, eu posso constar o próprio banco de dados e trabalhar. Então, nós estamos hoje num nível realmente muito forte de utilização da inteligência artificial, em que ser humano, ou seja, nós sermos humano, está virando diferencial. Nós estamos num nível já prático, não é um nível de futuro, é um nível que já existe hoje dentro das empresas, onde a gente consegue fazer coisas em que a tua atividade racional humana faz diferença. Porque, sejamos francos, vou pegar um exemplo meu, nos anos 90. O que era os anos 90, gente? Início dos anos 2000, para a gente trabalhar com logo que explodiu a internet. Muita coisa nossa era o quê? Ctrl+C, Ctrl+V. Muita coisa nossa era passar horas e horas buscando. Se tu fizer uma evolução rápida aí, nós tínhamos nos anos 90, além da especialização da advocacia, que foi uma característica que aconteceu nos anos 90, na era pós-Collor, nós tivemos no início dos anos 2000 a explosão na internet, a partir de 1998. Quando isso aconteceu no Brasil, o que aconteceu com a gente? Nós começamos a nos preocupar com o quê? O que ia para a internet. Aqui dá para devagar, tá? Com bastante coisa. Existem sites que fazem, talvez tenham ouvido, mas eu também só vou falar, não vou entrar no site para não perder tempo com isso. Existe um site chamado Wayback Machine. Vai lá e digita um site que tu te lembra lá dos anos 90. Parte do site vai estar lá ainda. Eu encontrei o primeiro site que eu fiz na vida em 1999. Eu encontrei partes dele ainda na máquina do tempo, que é o Wayback Machine, é isso. É uma máquina do tempo de sites. Eu encontrei lá atrás, parte dele ainda estava publicado. Em algum lugar foi pego e a informação estava lá. Nós temos afirmações terríveis, né? Aterradoras. Antes da compra do Twitter pelo Elon Musk, o antigo dono disse uma frase uma vez, pelos idos ali no auge do Twitter, 2010, 2012, ele disse uma frase que, para mim, pelo menos, pareceu muito assustadora. Ele diz assim, tu pode apagar o que tu quiser do Twitter, porque nós não apagamos nada. E aí? Quem nunca escreveu uma bobagem em algum lugar? Até bem pouco tempo atrás, quando eu falo bem pouco tempo ali, vamos botar uns aninhos atrás, talvez 2018, pouco antes talvez, os americanos estavam com um tipo de registro de domínio que era totalmente incomum. Quando o filho nascia, eles registravam os domínios e já registravam uma segunda versão do domínio para a mesma pessoa, que era caso o filho faça bobagem na adolescência, ele pode ter uma segunda chance de renascer quando adulto. Pode parecer loucura, mas quando tu pensa nisso, tu começa a enxergar o quê? A gente quer tratar a solução ou a gente está só lidando com o problema? E isso é uma dificuldade que nós, no mundo, temos. Nós lidamos mais com o problema do que queremos a solução. Então, aqui, qual é o risco desses caras aqui? Ele pode ser algo excelente, como disse ali o Dr. Jorge, no ano que vem nós vamos pegar aqui um texto para speech, né, para discurso, nós vamos pegar a voz dele, e depois nós entramos lá no Eleven Labs, dentro das fontes, e pegamos uma imagem de 30 segundos gravada, e eu boto um avatar aqui dele na tela. Só que o Eleven Labs é um pouquinho caro, eu vou mostrar mais 2 agora, que são bem baratinhos de fazer isso. Por menos de R$300 vocês fazem isso. E qual é o problema disso? Vocês devem estar vendo as notícias que viram meme, que são as pessoas que são pegas, como aconteceu recentemente nos Estados Unidos, que o cara usou um avatar, e a juíza descobriu, mandou oficiar Deus e o mundo. Mas essas são as pessoas que estão sendo pegas. Quantas não estão usando e não se pegam? Por quê? Entra numa sala do Teams, tem uma imagem de alguém com aqueles fundos tudo torto. A gente sabe que é assim. Fica toda hora desconfigurando. A pessoa está falando, a pessoa está interagindo, a pessoa está falando sobre o assunto que eu estou falando. Só que eu nunca tinha visto essa pessoa antes da minha vida. É um outro ser humano, né? Pois é. Na China, um golpe de alguns milhões foi dado porque o diretor de uma determinada empresa entrou numa reunião numa sala do Teams, eles fecharam um negócio de alguns milhões,
Só que essa pessoa nunca entrou na sala e nem sabia que essa reunião tinha acontecido. Foi um golpe, literalmente um golpe, com pagadores e tudo. Caso vocês não saibam, vou dar uma informação para vocês, embora vocês trabalhem para instituições financeiras, seja bem fácil de averiguar o que eu estou dizendo agora. Minha esposa também trabalha em instituição financeira e trabalha na parte de fraudes. Quanto tempo tu tem depois que tu faz um Pix para reverter? 10 minutos. 10 minutos, esse é o tempo. Os fraudadores hoje, em menos de 10 minutos, eles já passaram por uns 5 ou 6 bancos diferentes. E aí tu não pega mais. E é por esta razão que hoje a fraude eletrônica é uma coisa assim gigantesca ou surreal, que a gente tem que estar acordado para ela. Agora, eu não vim aqui para ensinar fraude. Eu vim aqui para mostrar para vocês que é possível utilizar o que eles estão utilizando de uma outra forma. Nós podemos fazer marketing com isso aqui? Podemos. Nós podemos colocar textos, bons textos elaborados, e utilizar avatares reais para fazer um trabalho consolidado com pessoas que sejam mais tímidas, ou mesmo que não sejam tímidas, que não tenham tempo para fazer as gravações? Podemos. A um custo não muito alto. O Eleven Labs também não é caro, tá? Mas o Eleven Labs é bom, eu conheço gente que usa ele direto. Esses outros dois aqui, só para conhecimento de vocês, deixa eu ver se o Crido... o Crido estava com... É a minha VPN que pega ele. O Crido, ele tem uma ferramenta que faz a mesma coisa, com imagens fictícias ou não, e tu pode, várias empresas utilizam, tu pode trabalhar fazendo textos, fazendo avatares reais, fazendo toda essa parte. O Crido aí faz isso, inteligência artificial em vídeos, né, de 1 minuto. E além do Crido, tu tem o Reigen, que faz a mesma coisa e trabalha aí, né? Isso aqui é um avatar, tá? É inteligência artificial. Ainda hoje, a gente olha os avatares de IA e eles não são assim 100%. Dá para dar uns 90 ali. Eles são bons, mas não são perfeitos. Eles ainda têm inconsistências que muitas vezes a gente consegue perceber. Agora, tu pega o dia que tu está cansado, ou o dia que tu não está atento, passa batido, direto. Mas direto mesmo. E vou dizer para vocês que as fraudes não é diferente. A maioria das vezes, hoje em dia, para cair numa fraude, uma pessoa mais instruída, ela cai ou por engenharia social, ou seja, a pessoa do outro lado está te manipulando, engenharia social funciona bem, ou ela cai porque ela não prestou atenção, porque se ela tivesse prestado atenção, ela teria visto o problema e teria visto o detalhe. Muitas vezes ela cai porque ela não está prestando atenção. E por que a gente não presta atenção? Porque o nosso cérebro foi treinado para fazer coisas repetitivas. A gente vai sempre no mesmo trajeto. Algum de vocês, desde que eu comecei a falar, lembrou que tinha que respirar? Não, né? Porque está automático. O cérebro automatiza processos. O tempo inteiro ele automatiza processos. Então, tudo aquilo que vocês aprendem, qual é a tendência do cérebro? Automatizar o processo. Por isso que os estudos mostram que a gente guarda cerca de 30% do que a gente escuta. É isso que a gente vai guardar. E destes 30%, se eu não usar, bem pouco vai ficar na minha cabeça. Mas se eu usar, ele vai se tornar um processo interno que eu não vou ter que me lembrar disso. Porque o cérebro não quer ter esse esforço. Aqui, em golpes, é o mais comum. Memória associativa, para quem conhece, e um outro detalhe. Se vocês pegarem um exemplo bem infantil, tá? Mas é um exemplo importante. O que faz vocês tomarem decisões hoje está intimamente ligado e atrelado ao desenvolvimento que vocês tiveram ao longo da vida, as experiências pessoais. Então, se vocês tomam decisões hoje, da forma que tomam, independente de qual seja, mais rápido, menos rápido, mais abrupto, menos abrupto, às vezes sendo mais duro ou sendo mais leve, está intimamente ligado às experiências. As experiências de vida só vão fazer algo diferente na vida de vocês a hora que vocês domarem o inconsciente de vocês. Ou seja, vocês começarem a tomar decisões a partir de dominar os sentimentos de vocês.
E aí tu vai me olhar e vai dizer, tá, Gustavo, o que isso tem a ver com IA? E eu vou te responder. Nós só somos superiores a IA por esta razão. Porque nós temos experiências pregressas que nos fazem tomar decisões diferentes. A inteligência artificial, em termos de análise de dados, em termos de comparações, em termos de pesquisa, ela é muito melhor do que nós. Mas muito melhor. Agora, a partir do momento em que eu começo a trazer a minha experiência pregressa, a partir do momento em que eu começo a trabalhar de uma forma onde eu trago outros tipos de conhecimento, ela começa a perder, ela não tem esta capacidade de desenvolvimento. Eu quero mostrar para vocês agora um negócio que muitos vão achar surreal, para quem nunca viu, mas é extremamente importante, que é esse carinha aqui. Ó. O que é esse site? Ele é um gerador de imagens falsas de WhatsApp. Eu vou digitar aqui para ser mais rápido e vocês vão ver que em alguns segundos eu vou criar uma imagem parecida com a de um celular e que vai ter diversas características que vocês já compõem. Vamos lá. Vocês estão vendo ali embaixo que ele começa a mudar. Ó. Aí eu posso ir para as baterias. Né? Posso mostrar aqui que ele está com mais bateria ou com menos bateria. Eu posso dizer que ele está no Wi-Fi ou não. Ou ele está no meu sinal. Está fora do Wi-Fi. Está no sinal de conexão. Ó. E que o sinal estava mais ou menos. E eu posso aqui, que vem o grande segredo. E aí? Aí eu escrevo o que eu quero, mando para um homem ou para uma mulher e pronto. Está lá o divórcio. Aqui embaixo, e olha que o fake WhatsApp ainda não é um dos melhores. Esse aqui não permite que eu escolha o aparelho. Tem alguns que fazem que eu posso escolher até o modelo do aparelho que dá para fazer. Eu espero que todos vocês, porque eu podia ter posto uma foto aqui, né? Eu espero que todos vocês entendam, quando olham um site como esse, de que quando tu recebe um print de WhatsApp, não dá para acreditar de primeira vez. Porque um print de WhatsApp e nada é a mesma coisa. Um print de WhatsApp pode ser facilmente forjado. Não precisa nem dominar, né? Nada de imagem. Eu preciso ser um bom cara do Photoshop? Não. Eu posso ter feito isso num site desses bem mequetrefe que tem na internet. E isto é um problema. Por que é um problema? Porque nós lidamos com o WhatsApp o dia inteiro. Uma coisa que a Meta vai fazer agora, está para sair aí nos próximos dias, ela anunciou, que ela vai colocar o Llama. Quem é o Llama? A inteligência artificial da Meta. Ela vai ser posta dentro do WhatsApp, não da forma como ela está posta hoje. Hoje é uma bolinha, né? Vocês veem ele no WhatsApp, e aquela bolinha vocês podem conversar com ela, perguntar para ela, etc. O WhatsApp vai lançar uma atualização, e eu não sei se eles vão fazer isso, digamos, da forma que deveria, porque a forma que deveria, ele deveria pedir a minha autorização para isso, mas talvez eles não peçam, talvez peçam. De qualquer sorte, qual é a ideia? Eles querem autorização tua para pegar todos
os dados que trafegam no teu WhatsApp. Segundo eles, de forma criptografada, ou seja, que eles não estão olhando, segundo eles, de forma que eles não vão usar para outra coisa. Estou falando segundo eles. Qual é a vantagem e qual é a desvantagem disso? Tem uma vantagem. A partir do momento que ele tiver acesso a todos os teus dados, tu não vai precisar mais nem precisar te preocupar em responder um WhatsApp, porque provavelmente ele já conhece a pessoa, tu vai dar um comando e ele pode escrever um texto se tu quiser. Porque realmente ele vai conseguir ter acesso a tudo. E quando eu falo tudo, eu falo de áudio, falo de vídeo, falo de tudo. Tá? Não falo só de um detalhezinho. Tudo. Quem é que está fazendo isso hoje e diz que é criptografado, né, e a gente confia desconfiando? A dona Apple. A dona Apple diz que está fazendo isso. Quando eu autorizo o ChatGPT dentro da Apple, eu estou dizendo para a Apple, tu pode utilizar e trafegar os dados que estão aqui para o ChatGPT, faz a resposta e me devolve. É isso que ele faz. Tanto é, se tu for conversar com a Siri, ela vai pesquisar coisas toda hora no ChatGPT e te devolve. Tanto é que ela ficou um pouquinho melhor de utilizar nos últimos tempos, por causa disso. Mas, ao mesmo tempo, fica aquela pergunta, e a privacidade desses dados? E aí nós entramos numa outra questão que é fundamental. E os dados que nós, no escritório, estamos utilizando de terceiros? Porque um advogado dificilmente lida com os dados dele, né? Ele lida com os dados do outro. Então, como ele lida com os dados do outro, o que está acontecendo com esses dados? Qual é o nível de segurança que eu tenho destes dados? E aí eu vou explicar para vocês assim, licenciamento é uma coisa fundamental. Nós temos uma situação hoje, né, e isso a gente já conversou um pouco de manhã, nós temos uma situação hoje que vocês têm que compreender, não é à toa que o escritório está utilizando a versão que está utilizando do ChatGPT. O ChatGPT tem 4 versões. Tem a versão gratuita, tem a versão Plus, não é o que vocês usam, tem a versão Teams, que é a que vocês usam, e a Enterprise. As 2 primeiras, gratuita e Plus, são versões que compartilham dados com o terceiro. Então, vamos pegar um exemplo prático. Eu vou dar um exemplo real, tá? Que eu brinco mesmo, mas é verdade. Ele aconteceu no interior do Rio Grande do Sul, de compartilhamento de dados offline que deu maior problema na cidade. Era uma daquelas cidades que tem uma empresa que praticamente, né, compõe a cidade na sua volta. E o cara entrou no banco, instituição financeira, presencial, e o gerente, inadvertidamente, ou simplesmente porque não pensou, deixou virado para cima um contrato de empréstimo desta empresa de não sei quantos milhões. Isso é um exemplo real. O seu Joãozinho da Silva olhou e disse, meu Deus do céu, a empresa vai quebrar, porque ela está precisando de não sei quantos milhões. Nós vamos ficar todo mundo sem emprego. Resumo da ópera, ela queria capital de giro e virou na cidade um problema gigantesco, porque as pessoas não têm noção de que para alguns milhões é muito dinheiro e para outros nem tanto. Isso é um vazamento de dados offline. Ele vazou o dado, mas foi offline. Agora, tu imagina isso no ChatGPT, ou no Copilot, ou em qualquer outra dessas inteligências artificiais. Mas, Gustavo, como é que ele vazaria esse dado? Muito simples. Qualquer um nessa sala pega o balancete de determinadas empresas que estão tendo processos contra as instituições financeiras que vocês atuam e põe como documento dentro de uma ferramenta que compartilha dados com o terceiro. Ela não vai compartilhar o balancete ou a planilha de débito. Não é isso que ela compartilha. Mas ela compartilha o aprendizado de máquina. E se o aprendizado de máquina chegar à conclusão de que aquela empresa está devendo, ou aquela empresa tem problemas financeiros, ou que aquela empresa está à beira de uma recuperação judicial, quando alguém do outro lado do país fizer a seguinte pergunta no ChatGPT, até brincando, discorra sobre a empresa tal, ele vai mostrar o que ele aprendeu. E vai dizer, olha, essa empresa está à beira de uma recuperação judicial. Mas como assim está à beira? Onde é que ele aprendeu isso? Quem foi que disse para ele? Ele aprendeu, porque tu botou os dados lá para dentro. A importância de não vazar dados é fundamental para o exercício da advocacia empresarial.
fundamental. Por questões de compliance junto aos teus clientes e por questões estratégicas internas, isso é essencial. Eu tenho alguns projetos, eu trabalho com empresas, eu trabalho para escritórios de advocacia, mas também presto consultoria para empresas, tá? Departamentos jurídicos de empresa. E dentro dos departamentos jurídicos de empresa, eu trabalhei para vários segmentos. Num determinado segmento, há uns 10 ou 15 anos atrás, há muitos anos atrás, a empresa me chamou, o departamento jurídico me chamou e disse assim: Gustavo, eu estou descontente com os escritórios de advocacia que prestam consultoria para nós. Eram 5. Estou descontente com esses 5 escritórios e eu gostaria que tu fizesse uma análise. E eu propus para eles o seguinte: me manda como se eu fosse da empresa, então eu virei funcionário da empresa, embora não sendo, me manda como se eu fosse funcionário da empresa para fazer uma visita, marcamos um dia em cada um. Gente, o que foi mais surpreendente dessas visitas que eu fiz foi que todos, imagina, eles não sabiam que eu era o consultor, eles achavam que eu era funcionário. Foi que todos me abriram todos os problemas que eles tinham. Eu arranquei de todos os problemas, e não foi difícil. Aí nós percebemos que nós tínhamos uma oportunidade ali de melhoria, que tinha que melhorar, porque estava ruim. Descredenciamos um, e este que foi descredenciado foi por quê? Por qual razão? Porque naquele momento, há muitos e muitos anos atrás, ele sequer utilizava um software jurídico. O controle que ele fazia era a partir do nosso sistema, da empresa. Ele não tinha um controle próprio. E o que isso nos mostra? Se ele não consegue controlar, imagina quantas empresas, ou se ele começar a crescer muito, acabou o escritório. Então nós começamos a perceber que ele não tinha gestão. Gestão é base. Ah, mas nós estamos falando de IA. IA é consequência. Tecnologia vai ser sempre consequência da gestão que tu dá. Se tu gerir bem o teu negócio, a inteligência artificial vai te ser útil, a tecnologia vai te ser útil, os robôs vão te ser útil. Se tu não gerenciar bem o teu escritório, tecnologia não serve para nada. Tecnologia é inútil se não tiver uma boa gestão aplicada. Então, quando tu aplica a gestão, tu consegue muita coisa. O que hoje nós estamos vendo? Eu trabalho para algumas empresas grandes, outras médias hoje. Empresa grande, quando senta comigo para conversar, o que eles querem? Alta tecnologia. Eles querem sair do ponto que eles estão e eles querem... Tem grana para bancar, eles querem bancar um negócio legal. Beleza, vamos fazer vocês saírem do ponto A para chegar no ponto B. E aí começa aquela pergunta básica. E como é que está o teu fornecedor? O teu escritório de advocacia que presta consultoria para ti hoje. Alguns têm ali 30, 50, 80 fornecedores. Grandes players do mercado. Não estou falando de gente pequena. E aí quando tu olha para esses nomes, tu diz assim, pô, esses caras devem estar bem. E aí tu começa a fazer alguns levantamentos necessários para poder entender como é que a gente vai mudar. E a gente começa a perceber que nem todo mundo está bem. A gente começa a perceber que nem todo mundo está entendendo que a advocacia empresarial não é que ela vai mudar, ela já mudou. Há um bom tempo atrás, uns 10 anos atrás, eu estaria aqui talvez falando para vocês o seguinte: ser advogado empresarial, ou ser de departamento jurídico, é transformar o jurídico em estratégico. Hoje já existem vários que são estratégicos. Ainda tem alguns que não, mas tem vários que são estratégicos. E hoje está mudando para qual nível? Como é que o jurídico deixa a sua marca na empresa? E eles começam a querer deixar a marca deles na empresa. Sabe como é que eles deixam principalmente a marca deles na empresa? A partir da tecnologia. O jurídico começou a ser estratégico quando ele parou de apresentar prognóstico e contingência, que eu entendo que vocês apresentam, mas só tem uma finalidade, prognóstico e contingência. Qual é? É entender para onde é que eu estou indo. Adianta apresentar números? Não. Não adianta. Nós temos que entender que, além dos números, nós temos que interpretar, compreender e mostrar o porquê que isso está acontecendo assim. Poxa, Gustavo, aconteceu o quê? Nós tivemos determinado tipo de demanda, nós conseguimos um resultado X. Beleza. O que é mais importante? Quantas demandas novas estão entrando? Desse mesmo tipo. Qual é a origem das demandas? O que está ocasionando essas demandas?
O custo operacional para resolver isso é menor ou maior do que deixar ele entrar na justiça? Aí nós vamos para um debate muito interessante. O que é advocacia predatória? No frigir dos ovos. Quantidade? Não é. Porque a quantidade pode ser a própria empresa que está gerando. Não é a quantidade que faz a advocacia ser predatória. E é por isso que é tão importante a gente entrar nesse debate também. E começar a entender o porquê que isso acontece. Certa vez trabalhei para um departamento jurídico de uma seguradora. A seguradora tinha processos, Brasil inteiro, mas uma penca de processos. Tiveram alguns problemas, então eles tinham processos desse problema e mais os processos naturais de uma seguradora. Pegaram um relatório gigantesco e começamos a analisar, e eles preocupadíssimos com os números. Eu digo, não estou preocupado com os números. Eu estou preocupado para identificar quais são os tipos de processo. Eu estou preocupado para identificar aonde eles estão sendo distribuídos e, lá por último, quem está distribuindo. Começamos a fazer um trabalho de base em cima de Excel, não muito complexo, um pouquinho antes da explosão da IA, foi ali em 2020, pouco antes de ter o boom da IA. Começamos a fazer esse trabalho e descobrimos o quê? Descobrimos um cara dentro da seguradora, um terceirizado, mas dentro da seguradora, que vendia dados. Foi difícil? Não. Mas se nós não tivéssemos pensado nos processos em primeiro lugar, nas consequências, nós estaríamos até hoje discutindo budget, até hoje discutindo prognóstico e contingência. A gente não é pago para discutir prognóstico e contingência. A gente é pago para pensar. E pensar, a IA pode nos ajudar em alguns aspectos. Não em vários, mas em alguns pode. E é por isso, gente, que é tão fundamental, é tão importante que a gente conheça essas ferramentas e possa saber utilizá-las adequadamente. Bom, falamos desses caras. Agora vamos falar desses dois que eu acho que é muito importante para vocês já terem um norte. O GPT-0, perdão, talvez seja, tá, uma das inteligências, assim, ele é uma inteligência artificial, mas ele seja uma das muito úteis para vocês identificarem se aquele documento ou texto foi feito ou não por IA. A acuracidade do GPT-0 é muito boa, tá? Ele não é ruim, ele é bem bom. Então, assim, se vocês chegarem hoje, pegarem até, é uma coisa que acontece com uma certa frequência, né? Eu desafio vocês a fazer o mesmo. Peguem sentenças que vocês estão recebendo e comecem a botar aí. Para ver quantas são feitas pelo GPT, quantas são feitas pelo Gemini e assim por diante. Vocês vão encontrar um monte delas nas mais diversas áreas de negócio. Tá? Justiça comum, justiça federal, justiça do trabalho. Vocês vão encontrar eles fazendo isso e utilizando. O GPT-0 é muito bom. Dá para fazer isso sem ter o GPT-0? Dá. Tu consegue entrar na própria IA, Copilot, Gemini, ChatGPT, qualquer uma delas, colocar o texto e perguntar. Ele vai fazer um trabalho similar ao que esses caras fazem. A diferença é que essa aqui é especializada. Ela foi feita para isso. Tá? Ela foi desenvolvida somente para identificar isso e identificar os plágios. Então, ela é boa, às vezes, para identificar em artigos, identificar nesse tipo de situação o que está acontecendo. Então, ela é bem útil neste aspecto. Tem uma outra, que é esse carinha aqui, que é o Hive, que ele é um anexo, né, uma extensão do Google Chrome. Ó, tu instala no Google Chrome e ele faz a mesma coisa. Ele te diz qual é o percentual de chance daquilo ter sido escrito ou feito por IA. Aí vocês vão me perguntar, tá, Gustavo, mas por que isso aqui pode ser útil para nós? Tem uma questão que é bem importante, tá? Quando a gente sabe que do outro lado tem uma IA, a gente se prepara melhor para trabalhar com a IA. Quando eu sei que do outro lado é um ser humano, eu me preparo melhor para trabalhar com um ser humano. Então, se eu quero trabalhar hoje para inteligência artificial, eu tenho que me preocupar com a fonte do texto, com a cor do texto, ou com alguma outra coisa nesse sentido? Não. Porque a IA não dá a mínima para isso. A IA entende código. Para ela não existe nem a fonte, nem a letra. O que ela entende é o código que está por trás. Então, neste caso, para trabalhar com IA, nós temos que usar as mesmas linguagens que a gente utiliza em programação.
Um dos destaques que eu dou, e acho que é um dos destaques mais úteis que a advocacia pode utilizar, é o hashtag. Se eu tenho um título de uma inicial ou de uma contestação, e eu sei que naquele juizado, naquela situação, se utiliza inteligência artificial, e eu colocar uma hashtag na frente do título, a inteligência artificial sabe que aquilo é importante. E ela vai dar destaque para aquele parágrafo. Agora, se eu não colocar a hashtag, botar em negrito, ou botar em vermelho, para ela não fez diferença nenhuma, ela não entendeu nada. Porque ela não foi feita para entender isso. Ela não entende esses destaques. Ela não foi programada para isso, e nem vai ser. A inteligência artificial que hoje é utilizada nos tribunais, ela é feita para o tribunal. Não sei se vocês lembram disso. Foi que nem quando eu dava... Gente, eu já dei aula, estou meio velho para isso, já dei aula de processo eletrônico em pós-graduação. São 16 horas falando sobre processo eletrônico. E quando eu dava aula de processo eletrônico, isso lá nos início dos anos 2000, o pessoal dizia para mim, Gustavo, por que é importante a gente aprender sobre processo eletrônico? Eu digo, porque o processo não é mais físico. Simplesmente por isso. Porque eu não preciso deixar mais margem 3 para o furo da folha na petição do Word, e porque eu não preciso mais qualificar as partes, porque elas já estão qualificadas dentro do processo. Por que a gente faz petição até hoje, tirando a inicial? A gente faz petição até hoje. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito. Para quê? Se eu vou botar dentro de um processo que já está dentro do processo. Por que eu qualifico as partes, ou coloco o nome das partes, num processo que eu já peticiono dentro do processo? A gente faz porque diz que é a boa técnica. Ou porque diz que vai ter um ou outro juiz aloprado, e vai mesmo. Vai. Sempre vai ter um juiz aloprado, porque cabeça de juiz, bunda de criança, né? Então, assim, é importante que a gente tenha qual realidade? Olhar para eles e dizer assim, se vocês não estão atualizados, eu sou um ser pensante. Quando o processo eletrônico começou a ganhar vigor em 2005, eu, Gustavo, desde 2002, estava sentado com o TRF-4, da 4ª Região, com os desembargadores, montando o peticionamento do processo eletrônico. Porque eu participei de toda a implantação do processo eletrônico. E digo para vocês, o processo eletrônico até hoje é mal utilizado pelos advogados. Ele é melhor utilizado pelo judiciário. Porque os advogados se preocuparam com o quê? Com a estabilidade, que é importante, se ele está ou não fora do ar por causa da certidão, mas eles não se preocuparam em entender o processo na profundidade. E agora houve uma virada de chave, que foi muito interessante. Vocês sabem, né, que está acontecendo o escritório virtual, através da OAB Federal, que vai transformar o processo eletrônico num único site. Sabe desde quando isso está previsto? Podem procurar nos computadores de vocês. Medida provisória 2200 de 2002. Não é 12 ou 22, 2002. Ela foi a lei que deu base para o processo, para o marco de processo eletrônico. A partir desta medida provisória de 2002, já existia a previsão do MNI, Modelo Nacional de Interoperabilidade, que fazia com que todos os processos eletrônicos do Brasil se comunicassem entre si, coisa que nunca aconteceu. Agora eles estão conseguindo fazer acontecer. A alteração que teve recente das publicações no Diário Oficial, que todo mundo vivenciou, a OAB brigou com Deus e o mundo. Nós também, eu faço parte da Comissão de Tecnologia, gente, desde o início dos anos 2000, na OAB. Eu estou há muito tempo nessa cachaça. O que acontece é que, às vezes, eles compram umas brigas que não vale a pena. O nosso presidente chegou lá e disse, porque nós vamos brigar, imagina, agora o EPROC não vai ter mais os 10 dias. Mas tu não vai ganhar isso nunca. Por que eu não vou ganhar? Pelo óbvio. Finalmente eles vão unificar o processo eletrônico. E tu quer continuar com processos eletrônicos diferentes. Tu precisa ter regras iguais para unificar. E foi o que aconteceu. 15 de maio passou, vingou, né? Virou e está tudo publicando no Diário Oficial. Esse tipo de briga ela não consegue vencer porque tem uma razão por trás que quem estudou o processo entende. É muito maior do que o processo eletrônico em si. Vão tentar uma coisa um pouquinho melhor. Por que eu acho isso relevante para nós? Porque hoje, com o processo eletrônico, nós temos uma coisa que é muito importante, que é a padronização. Vocês conseguem hoje, com o processo eletrônico, baixar ele inteiro, num PDF, e a partir de um PDF de processo eletrônico, nós conseguimos trabalhar ele aqui de uma forma completa. Tá?
Então, eu vou começar agora, na sequência, a mostrar para vocês algumas coisas nesse sentido. Para quem não conhece, né, e algumas pessoas têm falado, o Gama, eu acho que muitos já ouviram falar, ele faz sites, faz também PPTs, né, faz em PowerPoint. O Microsoft Designer foi quando a Microsoft comprou o Canva, ela desenvolveu o dela mesmo. Nós temos alguns específicos, como é o caso do Justiça, né, aqui, que é uma IA do JUS. Nós temos o JUS Brasil, que lançou uma IA própria, e nós temos vários outros que lançaram IAs específicas de justiça. Tá? Gustavo, essas IAs são melhores do que o ChatGPT? Não necessariamente. Por que eu digo não necessariamente? Porque o ChatGPT, quando bem configurado, e hoje nós vamos falar de configuração, e quando ele está bem estruturado, ele consegue dar resultados bons. Ele não é ruim, ele é bem assertivo. A mesma coisa o Copilot, a mesma coisa as outras IAs. Agora, quando eu não tenho noção nenhuma, zero, e eu vou pegar um cara desses, ele me parece melhor. Por quê? Porque ele já tem uma pré-configuração mínima para o lado do judiciário. Tá? Então, isso já existe e já está. Aqui, nós temos o famoso DeepSeek, né? Vou começar pelos chineses, depois eu vou indo para os outros e vou mostrar alguns para vocês. Antes de mostrar o DeepSeek, deixa eu fazer um que eu acho que é uma curiosidade bem interessante, que é esse DORC. Alguém já ouviu falar do DORC? Alguém já brincou com o DORC alguma vez? O que é o DORC? O DORC é uma inteligência artificial que te ensina a pesquisar no Google. Para vocês terem uma ideia, em 2001, há 24 anos atrás, eu dava aula na OAB, sabe do quê? De como é que a gente pesquisava no Google, no AltaVista, no KD e nos outros buscadores, a diferença entre jurisprudência e doutrina. Porque naquela época, as pessoas não sabiam a diferença entre www e o arroba. Naquela época não tinha isso. Naquela época era muito difícil a gente conseguir explicar isso. O DORC parece que veio fazer isso com a inteligência artificial. Ele veio mostrar para nós que, às vezes, mesmo sendo um bom conhecedor de comandos do Google, a gente não conhece tudo. Porque o que ele faz? Tá? O DORC, tu diz assim, ó, a pergunta está bem clara, o que você quer que o Google procure? Então, eu vou botar ali um tema qualquer. Tá? Vou botar juros. Aí, o que ele faz? Eu mando ele gerar. Olha o que ele faz, que é muito interessante. Ele gera site:/juros bancários. Ali, juros bancários. E eu posso já pesquisar no Google direto. Por que isso aqui é útil? Tu vai dizer, não, Gustavo, se eu botar juros bancários no Google, eu vou encontrar. Vai encontrar um monte de site até tu achar o que tu quer. A diferença do DORC é que se tu começa a esmiuçar o assunto, pesquisar o assunto de uma forma mais detalhada, ele vai botar os comandos para que essa pesquisa não seja tão aberta. Então, quando ele manda eu pesquisar site:/br, o que ele está dizendo em programação? Pesquisa só sites brasileiros. Se eu botar juros bancários aberto, ele pode encontrar coisa em outras línguas. Aqui ele não vai encontrar só sites brasileiros. Se eu fosse mais específico, juros bancários, ou se eu botasse ali, por exemplo, vamos ser mais específico. Pô, Gustavo, ele botou ali jurisprudência depois de 2019, ou seja, para não ser tão velho, e botou sites gov.br. O que ele está querendo me dizer? Embora ele esteja errado, né, nesse caso, porque ele deveria estar pesquisando, né, o jus.br, porque os govs são governamentais, os jus são específicos da justiça, mas, de qualquer forma, ele não foi tão ruim. Ele me deu programação que claramente eu poderia utilizar no Google. E daí, quando eu clico pesquisar no Google, ele abre bem mais específico sobre o que eu estou procurando.
Então, ele não foi feito para substituir o Google. Ele foi feito para agilizar o que tu está pesquisando dentro do Google. E sim, o Dork é uma IA. Tá? Então, o Dork é uma inteligência artificial que utiliza programação para poder te ensinar a pesquisar em cima disso. Aqui, nós vamos entrar daqui a pouco, tá? Eu vou fazer até vou fazer o que pediu ali a doutora Fabiola. Vou falar um pouquinho agora, antes de entrar diretamente nas IAs. A gente faz um pequeno intervalo e daí eu vou para as IAs específicas, tá? Vai ficar mais fácil, para ter uma divisão de tempo. Então, aqui eu vou falar pelo menos das 3 aqui, e depois a gente vai para as IAs específicas. Então, o Dork tem essa característica. O DeepSeek é um famosinho, né, para se trabalhar, e ele não é tão diferente do que o próprio ChatGPT ou os outros fazem, tá? Não é tão fora. Deu password incorrect. Então, login aqui. Vamos ver. Aqui tem uma coisa interessante, eu tenho que usar conta de pessoa física. Tá? O DeepSeek não estava até então liberado para as contas empresariais. Tá? Então, se tu botar lá uma conta... Sei lá... Ele vai ter aqui... Ele vai ter uma questão de procura com o raciocínio integrado e vai poder clipar, né, adicionar coisas do teu computador. Então, ele vai fazer coisas básicas que o próprio ChatGPT já faz. Ele não faz coisas tão avançadas assim. Esse carinha aqui talvez seja o que mais as pessoas falam como revolução da inteligência artificial. As pessoas colocam, não, o DeepSeek foi de uma divisão da água para o vinho, o DeepSeek fez isso, o DeepSeek faz aquilo. Para escrever, que é o que interessa para vocês no frigir dos ovos, para escrever efetivamente e para análise, ele não é tão grande coisa assim. Ele faz umas pesquisas legais, ele tem algumas coisas de pesquisa na internet que é muito bom, mas para escrever perto de outros, não é grande coisa. Então, eu não recomendaria ele diretamente para vocês para escrita. O que eu acho importante de ressaltar dele, para ficar claro para vocês, é assim, ó. Quando eu clico aqui no R1 ou eu clico em Search, eu estou dizendo para ele que ele pode pesquisar além do banco de dados e está utilizando um modelo de raciocínio. Isso aqui que eu quero que vocês pensem com carinho. Modelo de raciocínio, especialmente no ChatGPT, ele é muito importante. Ele faz muita diferença. Se eu utilizar o tempo inteiro só um modelo de raciocínio, o que vai acontecer? Ele vai dar respostas não tão bem elaboradas como ele daria se eu souber qual é o raciocínio que eu estou usando. Quero pesquisar na internet. Posso usar o 4.0 do ChatGPT? Posso. Quero usar... Ele fez uma pesquisa, eu quero que ele produza um artigo ou escreva uma peça. Eu posso usar ainda o modelo 4? Até pode, mas tu pode usar o A3 também. Já começa a mudar. Eu quero encontrar, por exemplo, e argumentar com ele. Porque isso é uma coisa fantástica que a IA faz e ajuda muito a ela criar uma palavrinha chamada contexto. Se vocês criarem a palavrinha chamada contexto na inteligência artificial, vocês vão ver que quase tudo que vocês estão fazendo vai ser diferente. A palavra contexto, ela muda tudo. Se eu começo a conversar com ela sobre um determinado assunto e eu não especifico para ela o que eu quero, ela não sabe. Ela não tem o nosso raciocínio. Ela não tem a nossa vida pregressa para entender tudo que eu já sei. Ela não tem, por mais que ela tenha bilhões de informações, ela não faz a menor ideia do que eu estou falando. Então, para ela poder entender o que eu estou falando, eu preciso ser assertivo e dar contexto. Como é que eu dou contexto para uma IA? Muito simples. Esquece os comandos promptos, também conhecido como prompts. O que são prompts? São aqueles comandos que tu põe ali, que muitos de vocês talvez tenham ou comprado ou viram na internet, botando assim, agindo como um advogado empresarial, produza não sei o quê, não sei o quê. Isso são os prompts. Adianta alguma coisa botar prompt? Muito pouco.
E eu estou indo contramão aqui a muita gente. Mas por que eu estou contramão? Por uma razão muito simples. Como é que funciona a IA? A IA generativa, quando tu põe um comando, ela responde ao que ela entendeu do comando. Se o teu comando for muito grande, muito extenso, ela vai fazer um resumo, vai entender um pedaço e vai te dar um resultado meia boca. E aí tu vai olhar para o resultado e vai dizer, essa IA é muito burra. Mas por que tu vai xingar a inteligência artificial? Porque, na verdade, ao botar o comando, tu não entendeu como ela funciona. A melhor maneira de se utilizar a inteligência artificial, não importa qual, tá? Não importa o tipo. A melhor maneira é conversar como se tu estivesse conversando com outro ser humano. Tu não chega para um colega teu, que está do teu lado, trabalhando contigo, e diz assim, faz uma inicial. Não. No mínimo ele vai te devolver. Do quê? Qual tipo? Qual é o modelo? Onde é que eu acho isso? Qual é a comprovação técnica para fazer essa inicial? A IA não é diferente. Se eu botar os documentos aqui dentro, se eu explicar para ela o que eu quero, ela vai fazer. E vai fazer legal. Nós vamos fazer teste daqui a pouquinho. Ela vai fazer bem. Só que tem um detalhe. Se eu não der contexto nenhum e eu quiser que ela utilize o conhecimento dela, ela vai ser um Google um pouquinho melhor, talvez. E olha lá. E ela não vai fazer nada além disso. Por que ela não vai fazer? Porque ela não tem a palavrinha contexto. O DeepSeek não é diferente. A única IA, única até hoje, que eu conheço, pode ser que exista já, tá? Mas não dá para falar nada em termos de IA que seja verdade absoluta. Mas a única IA que eu conheço que faz um trabalho totalmente detalhado, sem precisar de maiores contextos, está aí na tela de vocês, se chama Manus. A Manus, ela também tem, ó, o padrão ali embaixo, tá? Ela também tem, eu já brinquei com ela também tem, escreve bem, ela não escreve mal, ela escreve bem, tá? Ela tem um bom nível de escrita. Eu, particularmente, até estava conversando com o pessoal hoje de manhã, eu gosto muito, se tu me perguntar qual é a IA que tu mais gosta para escrever hoje, a que eu mais gosto para escrever é a Claude. Acho que a Claude ela dá uma base assim, muito boa, não que o ChatGPT não dê e não que o Copilot não dê. Mas a Claude, quando eu quero fazer testes, eu uso ela para escrever primeiro e com as outras eu vou refinando. Tá? A Claude é muito boa para escrever. Esse carinha aqui, ele faz uma coisa que os outros não fazem. O que ele faz? Eu posso pedir que ele, ao invés de mandar, vamos supor o seguinte, Gustavo, eu tenho que fazer uma apresentação para a empresa X de um relatório. Coisa que normalmente vocês fariam aonde? No PowerPoint ou no Canva. Vai lá, faz uma apresentação, bota meia dúzia de slides, demora um tempo, etc. Nós vamos brincar depois aqui com o Copilot, vocês vão ver que o Copilot resolve muito disso. Mas com a Manus eu consigo fazer diferente. Eu consigo dizer para ele o seguinte, analise o documento em anexo, que é o que eu quero falar, o relatório, e no final eu digo assim, crie um site. Sim, ele vai criar um site inteirinho, só para te fazer a apresentação. Hospedado aonde? Dentro da Manus, só para te fazer a apresentação. E fica bem bonitinho. Já fiz alguns testes. Fica bem bonitinho mesmo, ele funciona. Ah, Gustavo, mas aí eu vou ter que ter várias inteligências artificiais. Não. Geralmente, eu trabalho com várias porque eu testo várias, gente. É o meu trabalho. Então, eu ter 5, 6 inteligências artificiais diferentes é normal. Eu fazer o mesmo teste em várias diferentes. Agora, para o usuário final, isso não se presta. Por quê? Porque ele acaba, na verdade, tentando pegar o que ele tem de melhor, ou ele vai pagar várias licenças, o que não é uma boa para ele, ou ele vai sempre achar que está faltando alguma coisa, e realmente está. Porque não existe uma IA perfeita. O que existe são IAs que tu consegue aplicar de uma forma melhor ou não para o teu trabalho. Tá? Como vocês já usam o ChatGPT, eu, na hora de falar do ChatGPT, vou me dedicar mais tempo a ele. Tá? Então, nós vamos dar uma atenção especial ao ChatGPT. Mas eu quero conversar com vocês, então, explicar que a Manus ela faz o seguinte. Vamos supor o seguinte comando. Eu quero planejar minhas férias e vou ir para Gramado aqui. Quero planejar minhas férias. Vou lá e digo para o ChatGPT,
planeje as férias de 3 dias, 5 dias, 15 dias em Gramado. Eu quero que tu verifique preços de hotel, quero que tu verifique, no caso daqui poderia ser aéreo ou despesas de carro, e eu gostaria também que tu me verificasse os passeios, já me deixasse um roteiro pronto. O ChatGPT vai fazer isso? Vai. Mas como é que ele vai fazer? Ele vai ler o pedido que tu fez, que foi esse comando, que é o prompt, e vai, que nem um louco, né, trazer o hotel, às vezes ele esquece um, traz o outro. É normal, porque ele não divide tarefas. Se tu mandar ele fazer várias coisas ao mesmo tempo, é que nem vocês, mulheres, pediriam uma coisa para o homem. Ele faz bem uma. Uma. Não adianta passar 10 tarefas para um homem, ele vai fazer uma. A segunda ele está fazendo, na quarta ele já não lembra quais são as outras 6. É uma deficiência nossa. Tá? Não adianta. E aqui não é diferente. Só que daí na Manus, é como se tu desse para o homem a tarefa e fosse uma mulher que fosse executar. Ele vai separar em 10 tarefas e vai fazer as 10 uma por uma, separadamente, com um mesmo grau de intensidade e dedicação para cada tarefa. Então, por que o Manus traz respostas melhores? Por que ele consegue objetivos melhores? Porque mesmo com vários comandos ao mesmo tempo, é como se ele separasse uma IA para cada coisa. Qual é o problema desta IA aqui? É os créditos. Olha lá, ó. Ele te dá 1.000 créditos grátis, mais 300 diário, que ele liberou para mim. E olha que isso aqui foi uma conquista, porque era menos. Me liberava menos créditos antes. Já liberou. E se eu quiser pagar, se eu quiser ir para uma versão Pro, eram 14.000 ou 15.000 créditos que eu teria de... créditos aqui, grátis. Se eu for para a versão paga, por $166, eu tenho... né, 19.900 créditos por mês. Gustavo, quer dizer que eu não tenho créditos ilimitados, que nem o ChatGPT, o Copilot? Não. Na Manus não tem. Gastou os 19.000 créditos, acabou. Por que é assim? Porque isso aqui deve ter um processamento gigantesco de dados por trás. Se eles começam a liberar ilimitado para todo mundo, as criancinhas do mundo inteiro vão estragar o negócio. Porque elas vão brincar. E, na verdade, não vai ter dado para todo mundo. Então, uma das coisas que a Manus faz é fazer esse trabalho de uma maneira mais paulatina, tá? Mais direcionada. Então, o que eu aconselho? A Manus é boa para brincar. Eu acho que é um teste que vocês poderiam fazer até para experimentar a diferença entre uma e outra. Tá? A Manus eu acho que é um teste válido de vocês brincarem para vocês verem as diferenças. Ela funciona para texto bem. Né, eu já coloquei textos, assim como tem, por exemplo, análise de tarefas. Isso aqui foi muito legal que ela fez. Esse aqui, por exemplo, análise do e-mail que eu mandei. Isso é uma coisa que eu faço com muita frequência. Vocês vindo a trabalhar comigo, vocês vão ver que volta e meia eu vou trocar a assinatura, volta e meia eu troco o meu bom dia, eu troco, vivo trocando. Por quê? Porque é tão fácil. Eu só mando ele analisar, ele não perde os dados e faz de novo. E eu crio sempre uma coisa nova, a pessoa está sempre te vendo de uma forma diferente. É um excelente marketing isso. Uma coisa que está matando, né, muita gente é que codar, né, eu nem falei disso, mas o ChatGPT, se vocês entrarem no de vocês vão ver que à esquerda tem um carinha chamado Codex. Quer dizer, o codar, fazer código, é uma coisa fantástica hoje que está cada vez mais fácil, mais simples, mais operacional. E a Manus também, ela tem uma propriedade de fazer código gigantesco. Aqui eu não me lembro agora, mas tinha algumas tarefas para fazer. Por exemplo, aqui eu não tinha crédito, olha só como foi triste. Mandei ele fazer um artigo, olha lá. Faça um artigo como se fosse o Gustavo Rocha, ou seja, para ele se identificar como se fosse eu, no dia de Santo Ivo, valorizando a advocacia, diferentes gestões, tarará, com base, e eu dei o link do meu site, que tem artigos já sobre esse tema. Recebi e vou fazer. Aí olha o que ele começa. Antes de prosseguir, eu tenho que perguntar para ti algumas coisas. Ou seja, ele te interroga para ver se ele entendeu. Aí ele começa. O objetivo é tal, o aspecto, tarará. Aí eu comecei, respondi. E olha, eu não dou nem muito detalhe, eu só boto. Número 1 é tal, número 2 é isso. Obrigado, vou iniciar a pesquisa. Pesquisou os meus artigos lá no meu site, né, começou a acessar o conteúdo,
né? Acessando os arquivos, salvando os arquivos. E aí ele olhou, validou, e na hora de me entregar disse, tu é pobre, não dá. Ou seja, ele trabalhou de graça, né? Porque ele chegou a fazer tudo isso antes de se dar conta que eu não tinha crédito para fazer. Ele podia ter me dito antes, né? Olha, tu não tem crédito. Não sou eu que estou controlando os créditos, ele está controlando os créditos. Mas tudo bem, né? Eu não ia pagar só para ter uma resposta, nesse sentido. Tá? Mas por que isso é importante? Para vocês verem o quanto de coisas que ele faz numa única pergunta. O ChatGPT faria o mesmo? Não. O ChatGPT consultaria a base e faria o artigo, rapidamente. Porque ele está, digamos assim, as IAs generativas elas têm um grande problema, que é qual? Se criou um mito que a IA não pode não responder. Tu pergunta, ela tem que ter uma resposta. Isso é um mito, mas é um mito que as IAs parece que gostam e querem que seja assim. Mas é um mito. Tu não tem que ter resposta para tudo. Entretanto, quando ela mente, quando ela descaradamente inventa coisas, as pessoas dizem, nossa, como isso não funciona. Sim, mas se ela te dissesse que não sabe, tu ia dizer que ela era burra. Então, te decide, ser humano, que lado tu quer ficar. Porque o ser humano também exige isso da IA. Ele quer uma IA que responda qualquer coisa. A inteligência artificial depende muito também, agora só para trazer um gancho, e a gente faz um pequeno intervalo, mas assim, a inteligência artificial ela depende muito, além de contexto, das palavras que nós usamos. Toda vez que tu utiliza palavras genéricas, a inteligência artificial se sente bem à vontade para mentir. Exemplo, a palavra exemplo. Me dê um exemplo de alguma jurisprudência. Beleza, não tem que ser real. Ele pediu um exemplo. O exemplo pode ser fictício. Toda vez que eu digo para ela, cite alguma coisa, tá, mas tu está me dando a fonte ou não? Se ele não botar a fonte, ele inventou. Simples assim. E aí tu fica, nossa, mas como ele é mentiroso, como ele inventa. Tá, mas sou eu que estou dizendo para ele qual é a palavra. Sou eu que estou dizendo para ele, dando essa liberdade. A partir do momento que eu digo para ele, pesquise jurisprudência nos sites jurídicos tais, que é o que faz o GPT específico. Pesquise jurisprudência, por exemplo, em sites jurídicos e me apresente este tipo de informação. Ele vai para a pesquisa. Tem chance de errar? Tem, mas é bem menor. Bem menor. Outra coisa que talvez vocês tenham se dado conta, talvez não. Pesquisa de doutrina. Muito complicado. Muito complicado. No ChatGPT, então, nem se fala. Muito complicado. Onde é que fica mais fácil? Aí, de novo, nós estamos no Copilot. Por quê? Porque o Copilot eu posso citar a fonte. Eu poderia botar artigos lá, ou livros, ou situações inteiras para citar a fonte. E isso nós vamos experimentar agora, depois do intervalo, porque a dinâmica até agora, que eu apresentei para vocês, ela foi uma dinâmica de mostrar algumas questões que existem no mercado, de uma forma geral. Nessa segunda parte, eu vou abrir as IAs, vou explicar para vocês onde é que elas se configuram. Nós vamos ver algumas, tá? Não vamos ver todas, não tem como. E no final, a gente fica ali mais voltado para o ChatGPT, que já é o que vocês usam, né? Para vocês terem um direcionamento. Então, não sei quanto tempo tu quer fazer de pausa, mas à vontade. O tempo que vocês quiserem,